Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Eu vou estar respondendo a uma pergunta de um irmão do canal a respeito, do que está escrito em Ezequiel, no capítulo 28. E a pergunta dele é a seguinte: Olá, irmã Anne, shalom do Eterno. Shalom, irmão. Irmã, gostaria que esclarecesse um texto, se for possível, em que fico com dúvida sempre que leio. Ezequiel 28, versos 13 e 14, diz, se referindo a Lúcifer, ele estava no Éden e também estava no Monte Santo de Deus, os dois ficavam na terra. Ele guardava os dois ao mesmo tempo. Quando der, a irmã faz um estudo para nós. Grato. Eu agradeço muito pela participação dos irmãos no canal, tá? Isso é muito importante. Para que o canal, fique conhecido. Irmãos, isso aí não é para minha glória, não é para nada, tá? Inclusive, eu não veiculo a minha imagem nos vídeos. Eu somente sou aí um instrumento, do Pai para edificar a vida de vocês. Então, eu preciso da ajuda de vocês para engajar o canal. Então, como que se faz esse engajamento? Se você curtir os vídeos, se você compartilhar, se você comentar, faz um engajamento no canal também. Então, eu peço isso a vocês, certo? Então, nós vamos buscar ali na Bíblia, Ezequiel 28, 11. Diz assim... Estou aqui na Bíblia de Jerusalém. A queda do rei de Tiro. Primeiramente, antes da gente começar a ler, eu quero falar para vocês o que é Tiro, né? Tiro é uma cidade fenícia, tá? E existem muitas condenações proféticas contra Tiro na Bíblia. E eu separei alguns versículos, se você quiser anotar, em Isaías, no capítulo 23, do verso 1 ao 18, em Jeremias, capítulo 25, verso 22, Jeremias 27, do 1 ao 11, Ezequiel 26, 1, depois no 28 que a gente vai ler, né? Joel 3, do 4 ao 8, Amós 1, 9 e 10. Bom, a cidade de Tiro, irmãos, ela era conhecida por adquirir riquezas através da exploração dos seus vizinhos. Então, eles eram conhecidos como comerciantes sem escrúpulos. Um centro de idolatria religiosa e imoralidade sexual. Geralmente os pagãos, não há separação entre este culto religioso com a questão sexual, é tudo unido. Os cultos religiosos pagãos envolto de imoralidade sexual. Os profetas sempre repreendiam Tiro por causa de sua grande riqueza e localização estratégica, também pelo seu orgulho e ganância insaciável. Quando a gente fala principalmente sobre orgulho, nós vamos falar sobre o pai do orgulho, né? O pai dos orgulhosos, que também a palavra diz que ele é o pai da mentira, que é Satanás, né? Primeiramente, irmãos, nós temos que entender na questão do princípio. Antes da criação desta terra aqui, como é que funcionava o reino celestial? O Pai criou todas as coisas perfeitas. Criou todos os seres, né, para estarem com Ele em harmonia, em santidade, em união, em conformidade, em obediência aos mandamentos. Assim é no reino celestial. Lembra o Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Então, no céu é desta forma, né? Então, o que aconteceu? Satanás, ele leva esse nome. O que significa a palavra Satanás no hebraico? É adversário, tá? Então, no hebraico, a palavra Satanás é adversário. Mas, no princípio,
ele era chamado de Lúcifer, né? Ali, luz, vem de luz, né? Então, ele era um ser de alta patente no céu, de alta patente. Depois, na leitura do livro de Ezequiel, eu vou falar algo para vocês. Qual a provável patente de Lúcifer lá no reino celestial, ok? Então, é necessário que a gente entenda, eu sempre digo que o reino celestial é um reino muito organizado, e existem patentes, existem hierarquias, e isso sempre foi vontade do Pai que fosse desta forma e que todos estivessem felizes nos seus locais, né? Nas suas funções, fazendo com lealdade, fazendo com dignidade, certo? Essa sempre a vontade foi e é a vontade do Pai. Mas sabemos, né, que Lúcifer ele acaba por se rebelar, tá? Por quê? Porque como ele tinha como Ezequiel ali vai falar na leitura, nós vamos ver, ele tinha, provavelmente, era um ser muito belo, muito inteligente, foi por causa dessas qualidades, foi colocado, né, alocado para essa alta patente. E o orgulho, que é a sua principal característica, subiu, né, a sua cabeça. E ali ele pensou: se eu sou tudo isso, eu posso me tornar, tomar o lugar do Pai, né? Me tornar como ele, ser como ele, estar no lugar dele, certo? Então vamos fazer a leitura e dessa forma eu vou respondendo a questão que o irmão fez, né? Quando aqui vai falar de Éden, vai falar do monte de Deus, não vai estar falando das questões terrenas, mas vai estar falando das questões celestiais, tá? E porque Tiro, né, o rei de Tiro, ele foi uma pessoa extremamente orgulhosa e todos os reis, né, não é um ou dois, a maior parte dos reis dos povos pagãos, eles tomavam as honras, as glórias para eles. Então eles eram pessoas extremamente orgulhosas, né? E quem é orgulhoso tem como pai a Satanás, né? Que ele é a pessoa mais orgulhosa da face da terra. Então vamos ler aí. A palavra de Yahuwah, aqui na Bíblia de Jerusalém, eu sempre digo isso, né? Eles entendem que seria Yahweh, né? Então, quando for ali Yahweh, eu vou dizer Yahuwah. Me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e dize: assim diz o Senhor Yahuwah, tu eras um modelo de perfeição. Veja bem, ele já começa falando não a um rei humano, mas ele começa falando de Lúcifer. Vou falar assim porque ele era Lúcifer ainda neste momento, tá? Então ele está dando as características de Lúcifer. Um modelo de perfeição. Então, primeiramente, Lúcifer era um modelo de perfeição. Vamos ver o que está escrito aqui. Um selo de perfeição, né? Um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza perfeita. Então, modelo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza perfeita. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Então, o reino celestial, irmãos, também ele era chamado de Éden, Gan Éden, né? Jardim do Éden, Gan Éden, jardim de Deus. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo,
ouro eram feitos os teus pingentes e as tuas lantejoulas. Então, aqui nós temos rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. O ouro eram feitos os teus pingentes e as tuas lantejoulas. Vamos ver o que está escrito aqui. Pingentes e lantejoulas, tradução conjetural. O primeiro termo designa normalmente um tamborim, o segundo, de forma não habitual, ourivesaria. Não, eu não concordo com isso. Realmente era, né, pingentes de ouro, lantejoulas. Por quê? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês de um sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote, ele usava esse peitoral de pedras preciosas. Sabemos que eram 12 pedras do sumo sacerdote, Arão, né? Então, ele tinha essas 12 pedras. Aqui ele cita 9 pedras, então está faltando aí 3 pedras no peitoral dessas pedras que está definindo a Lúcifer. Então, qual a hierarquia provável de Lúcifer no céu? O sumo sacerdócio. Tá? Então, por essas informações aqui, ele estava numa posição de sumo sacerdote. Então, veja bem, quando a gente volta ali no tempo de Moshe, né, de Moisés, quem era o segundo em importância depois de Moisés? Arão, né? Aharon em hebraico, Arão, que era o sumo sacerdote. Então, na mesma situação estava ali Deus, né? Como se fosse aí Moshe, e Arão, né? O sumo sacerdote. Então, ele seria, depois do Todo-Poderoso, de Yahweh, ele seria a posição ali de maior importância no reino celestial, seria ali de Lúcifer, tá? Todas estas coisas foram preparadas no dia em que foste criado. Vamos ver o que diz aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bom, fiz de ti o querubim protetor de asas abertas, estavas no monte santo de Deus e movias-te por entre pedras de fogo. Vamos ver o que diz aqui. A expressão de asas abertas é a tradução dada por São Jerônimo de uma palavra desconhecida em outros textos. Estes versos parecem inspirar-se não apenas em reminiscências bíblicas do paraíso terrestre, mas também em diversos elementos da mitologia oriental. Monte dos deuses, a alusão ao querubim protetor, aos carvões ardentes. Bom, isso é a visão deles, né? Então, o que quer dizer? Que ele estava ali num lugar de alta patente. Tá? Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos. Então, desde que ele foi criado, não se viu nele nenhum tipo de mácula. Ele foi íntegro desde o dia em que foste criado. Porém, continua ali até o dia em que se achou maldade em ti. Então, houve um divisor de águas ali que ele era santo e de repente se viu maldade nele, tá? Então, aqui continua, em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado, né? Então, aqui faz referência ao comércio de tiro mesmo terrestre, né? Que eles eram considerados como comerciantes sem escrúpulos. Muito provavelmente, né? Lúcifer começou a fazer práticas no templo, né? Que começou a contrário às ordenanças do pai, né? Por exemplo, a gente tem vários insights sobre isso. Quando Nadab e Abihu, né? Nadab e Abihu,
acho que esses os nomes, eles ofereceram um fogo estranho no templo, né? Eles foram fulminados, eles foram mortos. Fogo estranho. Era um fogo que não era ordenado a se colocar. O fogo tinha que vir direto do altar, porque o fogo primordial veio do céu. Queimou, o primeiro fogo do altar veio ali e nunca poderia ser apagado. Então, aquele fogo que veio diretamente de Yahweh, ele estava ali queimando no altar perpetuamente, né? Então, era para ser colocado este fogo, né, para ser aceso ali o incenso, né? Então, eles pegaram um fogo estranho, eles não pegaram o fogo do altar, eles pegaram um outro fogo. Então, o que isso quer dizer? Desobediência, irmãos, né? Tu fazer conforme a tua vontade, achar que a tua vontade está acima da vontade do Pai. Ser relapso nas coisas celestiais. Então ele começou a fazer, a seguir os seus próprios mandamentos, tá? Ele não estava mais seguindo as ordenanças do Pai. Ele estava fazendo no templo o que ele achava que era certo, o que ele achava que era correto. Não estava mais seguindo as ordenanças do Pai, tá? Ele estava pervertendo as questões ali do templo. Vamos continuar então. O teu coração se exaltou com a tua beleza, perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Te atirei por terra, né? Te expulsei do reino celestial, em virtude da tua grande iniquidade. Então, o que é iniquidade, irmãos? O que é iniquidade? É pecado, é se desviar da Torá, é não cumprir mais as ordenanças da Torá. Isso é pecado. Por causa da desonestidade do teu comércio. Teve ali na Bíblia também os filhos de Eli, né, que era sacerdotes, se não me engano, era sumo sacerdote e sacerdote, né? Eles também, eles pegavam a melhor parte da carne que era para ser oferecida a Yahweh e eles usavam para o desfrute deles, né? Então, tudo isso dá insights, né, sobre como foi o comportamento de Lúcifer. Profanaste os teus santuários, veja bem, aqui já diz claramente, né, o santuário. Onde que é o santuário? No templo, né? Então fala realmente que ele tinha essa função. Assim fiz sair fogo do meio de ti, um fogo que te devorasse. O mesmo que aconteceu com Nadab e Abihu. Reduzi-te a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Um motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre, tá? Então, ele foi expulso do reino celestial por causa de todas essas profanações que ele acabou por cometer, né? Então, o que acontece, irmãos? Respondendo à pergunta do irmão, né? Que ele perguntou aqui. Diz que, se referindo a Lúcifer, ele estava no Éden e também estava no Monte Santo de Deus. Na verdade, assim na terra como no céu, existe um Éden celestial, tá? Existe um Monte Santo de Deus celestial. E depois, com a queda de Lúcifer, vai existir o Éden terrestre, tá? Então, hoje nós estamos neste Éden caído aqui, né? Após a queda do homem, após a desobediência de Adão e Eva. Então, nós estamos aqui neste Éden terrestre, neste Éden caído. Mas tudo isso que aconteceu, primeiramente, como Lúcifer, ele estava no Éden celestial, no santo monte de Deus celestial. Então, como se fossem sinônimos, né?
essas duas palavras, tá, irmão? Então, é dessa forma que eu compreendo, tá? Não sou dona da verdade, você pediu a minha opinião e é dessa forma que eu compreendo. Então, eu espero ter elucidado aí para os irmãos essa questão. Shalom, fiquem com Yahweh.